Sejam bem-vindos mais um podcast, A Fala é Delas. Hoje nós estamos com um convidado especial, professor de História, professor Jairo, né? Jairo Souza. Estamos com as meninas aqui, a doutora Adna, a Magda Lacerda. Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos parceiros. A CBM, Associação de Cabeleireiros e Barbeiros de Maracanaú. Você que quer se profissionalizar, você que é profissional e quer cada vez mais qualificar, vem se qualificar na CBM, aqui no Maracanaú. E a ACM, Instituto de Arte e Cultura Maracanauense, está para dar apoio para os nossos artistas do nosso município de Maracanaú. Tuca da Farmácia, não é isso? Nosso amigo, né? Nosso amigo, parceiro, né? A farmácia Provida. E também lembrando que esse podcast é um projeto da AME Maracanaú, Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú. E temos vários projetos para vocês. E nós vamos estar, né, no decorrer da programação, falando alguns desses projetos. E você que quer ser parceiro, pode vir ser parceiro com a gente também. Se inscreve, pode chamar no direct e vem fazer a sua contribuição com o nosso podcast. Não é isso, meninas? Com certeza. Quero agradecer a Tiago Alves, né? Que é um parceiro da gente também. A gente está com as camisetas do Tiago Alves para sortear, fazer um trabalho no nosso Instagram. Em breve a gente vai lançar esse sorteio. E lembrando também, né, aqui da nossa produtora, EDS Comunicação. É aqui na Pajuçara. Se você tem algum projeto para executar, pode vir que aqui é o local certo. Gente, hoje a gente vai bater um bate-papo, né, com o nosso professor de História. Seja bem-vindo. Nosso convidado especial, isso mesmo, né? Hoje ele vai falar sobre um tema assim... vamos falar um pouquinho, né? 38 anos, que está aqui no nosso município, mora no Jaçanaú há 22 anos, então é gente da gente. Meu vizinho, grande historiador. Grande historiador, pesquisador. A gente vai falar também sobre vários projetos que ele tem, alguns deles a Dandara, aquele dia Dandara, depois vocês vão saber o que é a Dandara, né? Um gibi super importante. Então vamos começar. Hoje o tema é o que? Igualdade racial e de gênero. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, debater. Pode se apresentar um pouquinho. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com vocês. Adorei o convite. E é um prazer muito grande estar ao lado da minha grande amiga Elaine Lima, né? Uma mulher de luta, assim como as outras mulheres presentes também. Eu sou o professor Jairo, já fui apresentado, né? Eu sou aquela pessoa que busca, luta pelo direito de igualdade, e é preciso debatermos sobre isso, né? Sou professor da rede estadual, né, há 8 anos, e é isso mesmo, o debate tem que ser realizado, porque é preciso que nós desconstruamos essa questão da discriminação de gênero, racial, seja ela qual for. Isso mesmo. Com certeza. E assim, a gente está numa era tão moderna, né, professor? E ainda precisamos estar falando sobre igualdade racial, né? Em pleno século XXI, com tanta tecnologia, com tantas pessoas hoje com conhecimento, que as coisas hoje estão mais fáceis para a gente ter o conhecimento da leitura, da escrita, né? Mas é um tema muito bom para ser discutido aqui na Fala é Delas hoje. Seja bem-vindo. Obrigado. O professor pode começar a discorrer sobre o tema, né? Que é bem interessante para a gente ouvir um pouquinho sobre essa questão da desigualdade, né? Na realidade, vivemos numa sociedade desigual. Isso é fato. Não tem como negar. E eu acho muito interessante quando eu vejo grupos de pessoas lutando pelo direito de igualdade. É bom lembrar que a igualdade entre as pessoas ela é assegurada por lei, né?
Quando eu estou em sala de aula com os meus alunos, eu sempre trabalho a questão da pesquisa e eu coloco como base a Constituição. Eu gosto muito de ter como base a Constituição Federal, porque ela é uma Constituição dentro dos preceitos franceses, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Verdade. E aí nós vamos ver, por exemplo, o artigo 5º da Constituição. Né? O artigo 5º ele torna iguais nós brasileiros e estrangeiros regularizados no Brasil. Isso. E aí é inadmissível vermos uma sociedade que discrimina a mulher. Né? E aí nós entramos na questão do machismo, de uma sociedade patriarcal, em que o protagonista, né, é o sexo masculino, é o macho alfa, não é? E quando na verdade não é. Nós somos iguais. Isso mesmo. Nós somos iguais. Olha, se nós formos colocar aqui as qualidades de gênero e as diferenças de gênero, nós vamos ver que a mulher, ela realmente ela é a protagonista. A mulher, ela tem o dom de Deus de ser mãe. O homem, por mais que ele queira, ele não vai conseguir ser mãe. Ela tem a capacidade reflexiva. Em áreas de conflitos, quando você coloca uma mulher, por exemplo, como uma juíza, uma delegada, uma pessoa que vai mediar um conflito, esse conflito ele é muito mais dentro de uma forma coerente, resolvido de uma forma coerente. Então a mulher ela tem a sensibilidade que o homem não tem. E eu não entendo por que esse protagonismo do homem. O senhor tocou num tema muito relevante, porque assim, infelizmente ainda existe, né, essa resistência cultural da sociedade em aceitar as mulheres em cargos de alta patente, né? Ainda existe aquela, é porque a mulher é sensível demais, é porque infelizmente ainda existe essa resistência, né, professor? Muito. Agora, só não vê quem não quer. Se nós olharmos, por exemplo, dentro da questão econômica, né, retire as mulheres do campo de trabalho. Retire para ver se não quebra esse país. A mulher... As mulheres detêm mais de 50%, né, do protagonismo da cultura nas universidades. Olha, existe pesquisa que prova que há mais de 50% de pessoas fazendo cursos superiores que são do sexo feminino. Se formos analisarmos isso, não sei o que estou dizendo, o IBGE que fala. Pesquisa, né? Isso. O IBGE já comprovou que o índice de escolaridade da mulher é muito maior do que a dos homens. Superior. É verdade. E Isso. lembrando que a mulher tem jornada tripla, né? Certeza. Que a maioria das mulheres hoje são chefes de família, muitas mulheres, digo assim como eu, mas muitas mulheres são chefes de família, estuda, né? E realmente não tem o seu valor devido. É isso? Eu me lembrei agora, professor, a Gabriela é uma das mulheres fundadoras da AMEN, junto com a gente, somos 14 mulheres. E semana passada eu conversando com a Gabriela sobre a questão de igualdade, né, de gênero. E eu coloquei na Adão e Eva. A minha fala, antes da fala da Gabi, é de que Eva, para mim, foi a primeira mulher empoderada que botou os pés na terra. Aí a Gabriela olhou para mim e disse assim, Magda, Adão, ele deu a costela dele para criar a mulher. Mas ninguém pensa que foi para ser todos dois iguais. A questão da igualdade de gênero, né? Então, assim, a questão do patriarcado que você fala, e que a nossa história conhece e está lá, é de que o homem tem o poder sobre a mulher. Se a gente for voltar na nossa criação, o homem é o parceiro da mulher, a mulher é o parceiro do homem, e tem que existir a igualdade. E em outra fala antes da gravação, você falou da questão das políticas que
que tira o nosso direito, que tem as leis e nossos direitos, mas acaba tirando o nosso espaço. Foi muito interessante Magda, a eu fala, acho né? assim, eu vou só pegar aqui um ganchinho aqui do que a Magda falou. Eu visualizo assim, a história de Eva também, falando do empoderamento, o poder de convencimento que a mulher tem. né? Porque a Bíblia relata que Adão ele comeu a maçã, mas antes disso teve aquela mulher que chegou para ele e convenceu ele a Pois provar é. do fruto. Isso né? faz medo aos homens, né? Por isso que durante essa história de 2000 e tantos anos de criação da Terra, a gente está... Outra coisa, em relação à questão da situação de sujeição, né, que a maioria das mulheres acabam se submetendo. Eu acredito que Deus, quando ele visualizou em tirar aquela partezinha ali do homem, é mais no sentido de proteção, de proteger, não porque a mulher precisasse ser protegida de alguma forma, né, mas para que ela pudesse ser amada, né, nesse sentido. E parte de um todo, né? Parte da construção. Então, não tem homem que tem mulher que é dele, não existe isso. Gente, E e que a como eu gente disse, né, precisa- para ser ali, sempre desde o começo, é para ter uma parceria e igualdade entre o homem e a mulher. É. O problema é cultural que acaba fazendo que isso sempre fique assim, né? Vai assim, a mulher tenta chegar e aquela... Mas lembrando que é pra gente andar um ao lado do Alinhados, outro. é. Que é justamente pra, né, crescer Isso. juntos. O homem tirar esse negócio que é dono da mulher e não é. É uma parceria. E a gente agora tá trabalhando justamente para essa construção. Queremos empoderar essas mulheres. Às vezes o pessoal recrimina a gente. Ah, vocês querem ser empoderados, que vocês querem ser mais que os homens. Gente, nós não queremos ser mais que os homens. Nós só queremos igualdade. Andar do lado, ser parceiro. Entendeu? Nem eu posso mandar nele, nem ele pode mandar em mim. Nosso né? objetivo é chegar nessa Não é situação, né, de igualdade. Não né? é isso, professor Jaime? Isso. Agora, nós temos muito que aprender com o continente africano. Vamos lá, pesquisador. Isso são Você- as nossas você olhar- descendências, né, professor? Vamos lá, aula de oi, É a história. nossa descendência, os africanos. Sim, são nossos ancestrais. Se você olhar ali o nordeste da África, a parte central da África, isso antecedendo a civilização ocidental. Nós vamos ver as mães Candaces, que eram as mães rainhas, em que entrava na briga mesmo e defendia a sua nação. Nós vamos ver a última grande mulher, líder africana, que foi Cleópatra. Né? Então, a África, até hoje, ela nos dá um exemplo de civilidade. A civilidade, ela se faz a partir do momento em que eu reconheço o outro e reconheço o valor do outro. Há um grande problema hoje, né, de uma sociedade, nós brasileiros, e quando eu falo nós, eu estou falando de toda uma sociedade por completo, homem, mulher e tudo, de aceitarmos, há uma grande dificuldade de aceitarmos o protagonismo das mulheres. Ainda As mulheres existe um não precisam, preconceito, né? elas não precisam provar que são capazes. Que são capazes. Por exemplo, eu fico indignado quando eu vejo alguém com aquela frase preconceituosa e dizendo mulher no volante, perigo constante. Eu tenho uma vizinha minha que ela dirige melhor do que a maioria dos homens que eu conheço, ou talvez até melhor do que os homens Já que eu saiu conheço. estatística que na estrada a mulher dirige muito melhor. Ela é bem mais prudente. E A prudência é prudente. muito maior. E aí você vai ver uma sociedade ocidental, né, que nega esse protagonismo da mulher. É como eu falei, se nós tirarmos, por exemplo, as mulheres do mercado de trabalho, esse país quebra, o mundo quebra. A mulher já chega agora. Há uma dificuldade de aceitarem, né, as mulheres no comando de empresas. Por exemplo, eu estava vendo uma entrevista outro dia que mulheres coronel só tem 3 aqui no estado do Ceará. Mas tem. Está chegando. Tá chegando. Aguardem, viu? Aguardem, os machistas aguardem. As mulheres estão chegando e isso é resultado de lutas históricas.
Vocês, aqui, nesse momento, estão fazendo história. Esse é o nosso objetivo, professor. Justamente. O objetivo da AME Maracanaú é exatamente fortalecer a vez da mulher. A voz nós já temos, porque quando se fala que a mulher já tem a voz, é o direito constituído. Sim. Né? Tem leis que nos garante como mulher, né? Tem leis que nos protege como mulher. Mas muita lei que está só no papel. E a AMEN veio para desmistificar isso e dizer que a gente quer sim tirar aquela lei do papel e transformar ela em realidade. Isso Nós mesmo. queremos a voz e a vez. E a vez. Eu acho interessante essa luta pelo direito de igualdade, mas como professor eu preciso falar para vocês, é preciso trabalharmos estratégias dentro do sistema educacional Sem dúvida. e dentro de casa, porque a mãe, a mulher empreendedora, ela está ali educando os seus filhos e não pode permitir que essas ideias machistas atrapalhem o seu modo de educar, porque o filho, eu não entendo como que um homem agride uma mulher, ele não é filho de uma mulher. Ele, né, foi gerado, não quem é- deu a vida foi uma mulher, Isso. como é que ele, né, vai ferir uma mulher, não é isso, professor? Exatamente. Então, é preciso trabalharmos uma educação escolar, é preciso trabalharmos uma educação dentro das instituições religiosas, não pode haver discriminação dentro das instituições religiosas. Dentro de casa, a mulher que está ali, que é ela que vê o sofrimento, né? É ela que acompanha os problemas rotineiros de toda a família. Então, é preciso que vocês, mulheres, também discuta isso com seus filhos, né? Porque é inadmissível, é inaceitável o que acontece no Brasil. Olha, os índices de pessoas, de mulheres que são agredidas são uma coisa inaceitável. isso, E as instituições que deveriam proteger, que deveriam punir, né? Se fazem isso é de forma tímida. Não estou dizendo aqui que as instituições não protegem, não Faz esse punem. papel. Claro que sim, né? Mas existem leis, existe um poder do Estado e que está sendo muito tímido em relação a isso. Esse Daremos- tem que ser um Verdade. tema que tem que ser debatido mais em rodas de conversa, né? Dentro de casa também, porque tudo surge dentro do âmbito familiar, né? A criança, quando ela observa o pai agredindo a mãe, né? Espancando a mãe, espancando os filhos, aquilo ali se torna uma cultura para ele e com certeza, provavelmente, no futuro ele vai agir da mesma Ele vai forma. reproduzir, Porque é, aquilo para verdade. ele vai ser natural, né? E como o professor falou, a educação começa em casa. As pessoas, né, têm a mania de jogar para a escola, A escola. para o professor, e não é. Começa em casa e o professor também está de parabéns, que está juntamente, né, direcionado de acordo com a Constituição brasileira, porque Isso. realmente eu acho que muitos professores não fazem, né? Então, realmente, para os próprios alunos conhecer a Constituição na lei, porque eles não sabem nem os direitos realmente que têm. E tendo esse auxílio, eu gostaria muito também, até nas escolas, eles fizessem isso, colocassem na grade, né, para falar um pouco. Claro, vai botar todo, mas alguns artigos que sejam importantes, porque é para a construção de, como diz, nosso futuro, dos bons cidadãos, né? É o nosso futuro. Eu gosto, como eu falei anteriormente, eu gosto sempre de trabalhar a questão da pesquisa. Eu gosto de colocar os meus alunos para pesquisarem. A Lei 7.716, de 1989, ela trata o racismo como crime. Não é isso? A Lei Afonso Arinos, de 1951, ela tratava a discriminação, né, como contravenção.
mas ela tornou-se crime a partir de 1989 com a Lei 7.000. Não precisa nem falar, não, doutora? Muito bem, olha aí. Então, assistente social aí tá por dentro. Não, é porque eu também sou estudante de direito, é por isso que ele está dizendo. Então é preciso entendermos que somos iguais. Devemos reconhecer o protagonismo feminino. Ele é real, ele está em todos os lugares, ele está na casa de peça, ele está na construção civil. Eu tenho uma cunhada que trabalha na construção civil. Está em todos os E ela espaços, e não tem aquela coisa do trabalho delicado, a mulher vai para cima mesmo. Por exemplo, a minha cunhada, ela bota uma cerâmica aqui sem nenhum problema. Bacana. Ela faz às vezes vê só uma mulher frágil, uma mulher não vejo essas coisas. A gente não tem a mesma força de um homem, mas que a mulher é física, né? Força física, mas as pesadas de construção, as mulheres estão em todos os espaços. Rapaz, dependendo do peso, eu ainda pego também. Na realidade, a Line aí eu já. É bem relativo isso. Porque, é bem relativo, eu não digo assim. É igual a medição, que às vezes o pessoal estava até me questionando uma vez, em questão de. Até assim, tirando um pouco do foco, mas falando da Lei Maria da Penha, né? Que fala até do caso, né, do rapaz lá que teve agora. Porque dizendo que ela antes, ela é do DJ, dizendo, mas ele sofreu, vieram dizer pra mim, ele apanhava, ela é desequilibrada e não sei o que mais lá. E por que ele não denunciou? A lei é pros dois. Sim. As pessoas têm a mania de achar que a Lei Maria da Penha é só para as mulheres. Não, meus queridos, são para vocês também. Mas vocês têm que tirar esse medo, essa vergonha, porque para eles está ferindo o ego deles. E mostrar que está sendo violentado. Mas se tiver, ele também tem o direito, né? Que eu ia me questionar, dizendo que ela era isso e aquilo, né? Eu disse, já que ela estava errada, por que ele não fez a denúncia antes? Olha a cultura machista, patriarcal, pairando numa conversa, né? Uma pessoa chegou até Line e culpou a mulher. Na verdade, a sua fala está dentro do tema do professor, né? Mas, assim, por que essa mulher é desequilibrada? Ninguém faz essa pergunta. Não. Porque, olha, o advogado dele ameaçou ela de que se ela não tirasse a queixa, ia postar os áudios dela ameaçando. Olha a ameaça dela, professor. Se você sair de casa, eu vou me matar e mato o meu filho. É normal? Algum problema mental? Essa esposa tinha. Por que o marido não procurou ajuda profissional para essa esposa? Desse adoecimento mental, exatamente, né? Que não surge assim de uma hora para outra. Com certeza. E por que a fala dessa esposa? Se você sair de casa de novo, eu vou me matar. Então, tinha o costume de sair de casa, deixar ela e a filha só. Então, assim, é muito fácil eu culpar a mulher. Eu julgar a mulher. Você não escuta a sociedade julgando e culpando um homem. Se uma esposa trair o marido, ela não presta. Agora, se o marido tiver 2, 3, 4, 5... aí ele é o machão, é o bichão. Mas é nesse sentido, né? Assim, se ela tinha... Mas eu digo assim, se os homens também se sentirem ameaçados, você também tem o direito. Sim. Não tenha vergonha, porque a maioria deles vai mexer com o machismo, porque eu tô apanhando uma mulher. Se você está sendo agredido, vá denunciar que o direito é seu. A Lei 11.340, a Lei 11.340 de 2006 da Dona Maria da Penha garante também o direito ao homem, não é só a mulher. É porque às vezes as pessoas acham... Eu nunca vi nenhum homem denunciando. Mas tem. Eu nunca vi. Mas é o que a gente está falando, é cultural. É cultural, porque eles acham que... Dizer, olha aí... Apanhando da mulher, não tem vergonha. Não é assim. É como a gente está falando, se ela tem algum problema, tem que procurar ajuda. Então, ele tem que se impor, não é isso, professor? Isso. Primeiro que a violência ela tem que ser repudiada em todos os sentidos, né? Isso agora, eu fico muito triste, né? Fiquei muito triste quando eu descobri que ele ganhou 200 mil seguidores. Isso aí. Alguém segue ele. E se segue ele, que concorda com o que ele fez. Sim. Isso é um absurdo. Diz que foi depois que ele, né? Depois do escândalo, diz que ele cresceu mais ainda, 200 mil seguidores.
fora o que ele já tinha. Agora, uma coisa interessante que eu vi no bate-papo aqui é a questão do desdenhar, né? Do depreciar um para justificar o outro erro, né? Você vê, eu pesquiso a questão ética racial há 8 anos e eu já ouvi pessoas dizerem para mim o seguinte: não, mas é porque as pessoas pretas, elas próprias são racistas. Existe todo um contexto que explica isso, né? Existe as pessoas que depreciam, né, ou pegam um fato e generaliza para justificar o erro do outro ou de grupos. É verdade. E a sociedade patriarcal, que é a sociedade que deve ser repudiada, deve ser conscientizada de que somos iguais perante a lei, somos iguais perante Deus. Até na Bíblia, a Bíblia não vai dizendo, olha, você é homem, você vai estar no céu, você é mulher, você vai para o inferno. Não existe isso. Nós somos seres humanos, somos cristãos, não aprendemos com as mensagens e as ações de Cristo. Somos a sociedade homofóbica, matamos as pessoas porque elas têm orientações sexuais diferentes das nossas. Nós discriminamos as mulheres, batemos nas mulheres, discriminamos as pessoas pretas. Nós não reconhecemos o protagonismo da mulher e a sua capacidade intelectual e física. E aí nós somos uma sociedade que permanece e não quer aceitar essas mudanças que a sociedade, por uma questão sociológica, histórica, nós pesquisadores já comprovamos, já divulgamos várias vezes, que há uma mudança estrutural na sociedade. Nós somos uma nação moderna, nós somos um planeta moderno, por conta do sistema, né, de globalização. Nós fazemos interações no celular com pessoas do Japão, da China, e lá tem um tradutor que você pode conversar, mas nós não conseguimos ainda reconhecer o outro como igual. Que sociedade moderna é essa? E aí fica o meu questionamento. É preciso trabalharmos essa questão do direito e punir a quem não respeita o próximo, quem não respeita as mulheres. Respeite suas mães, respeite as suas avós, suas irmãs, suas filhas. Parem de bater nas mulheres. Chega, está na hora. Isso mesmo, até palma, querida, essa daqui, porque realmente, quem escutar isso de um homem, de um professor, é interessantíssimo, demais. Riquíssimo, que é como diz, sempre ver as mulheres, só nós falando, escutar do homem, é demais. E é justamente essa conscientização tem que chegar a nós homens, né? Quando eu falo que a mulher, ela tem o processo de educação, como você falou, passa dentro de casa, mas existe toda uma estrutura machista, patriarcal, que diz que não. Não, a senhora, mamãe, a senhora vai fazer a comida, mas o meu pai é o protagonista porque ele está trabalhando lá fora. Não existe isso. Os dois constituíram a família, os dois educam para que sejam pessoas decentes, respeitem o próximo, independente de homem ou ser mulher. Mas é porque nós estamos falando da mulher, porque a mulher, os índices de violência é muito alto. E isso é uma questão histórica. E os homens, e esses programas, e essas falas das mulheres, têm que chegar prioritariamente para os homens. Para os homens. Somos nós, homens, que devemos ser trabalhados. Isso. O problema não está nas mulheres. O problema está nos homens, que machuca, discrimina. Eles acham que machucar alguns, né? Acham que machucar é só dar uma porrada física, né? Não. Um tapão. Eu tô dizendo assim, muitos deles. Eu só tô machucando ela se eu realmente tacar a mão nela. E não é. Psicologicamente, muitas mulheres estão adoecidas. E se não me engano, a lei que defende as mulheres, a Lei Maria da Penha, se não me engano, está passando por um processo de readaptação, incluindo aí a agressão psicológica, né? Não é isso? Para o que Senado aprovou essa semana, também, dia 13 isso. de julho,
onde vira lei, é crime a partir de agora a violência psicológica. Apesar de na lei Maria da Penha estar Já inserida, mas É como um agravante a mais, que é como diz, que ela era um agravante a mais, porque realmente as mulheres estão ficando doentes demais, né? Eles realmente machucam demais psicologicamente a mulher. O ciclo da violência começa com o fator psicológico, né? Da agressão psicológica. Moral, né? Moral, que é o que eles fazem muito também. Pegar, deixar a a mulher moral. deixar a mulher arrasada no chão, né? Pois é. Aí tudo isso vai afetando, porque existe o ciclo da violência, segundo o Instituto da Maria da Penha, onde as profissionais de psicologia, aquele grupo multiprofissional, elas conseguiram, durante esses anos e anos de Dona Maria da Penha, como uma das vítimas da violência doméstica, chegaram à conclusão de que existia realmente um ciclo da violência, né? E muitas mulheres não conseguem sair do ciclo de violência física por conta muito da psicológica. E ficam aquele medo, sempre com aquele medo psicológico ali, né? E algumas delas também tem a questão da dependência financeira ainda, né? Dos maridos, e acabam que silenciando por conta dessa dependência, né, professor? É verdade. Mas a dependência financeira, ela vem diminuindo a partir do momento, por uma questão histórica, que a mulher vem se empoderando, se destacando dentro do mercado de trabalho. O grande problema hoje, acredito eu, é a forma com que a mulher é agredida psicologicamente também, mas é a sensação de desamparo. Eu acho que muitas vezes ela tem o poder econômico, ela é monitora da sua casa, mas ela é vista, né, como a mulher errada, inclusive pela família. Ela não tem o poder estatal que determina o seguinte: olha, você vai ter uma assistência psicológica, ele vai, uma medida protetiva, vai fazer com que ele realmente não vá na sua casa lhe agredir ou agredir um familiar. O poder estatal está falho. E às vezes ela depende emocionalmente do parceiro. Ela acha que não vai conseguir sobreviver nem por econômico, mas ela tem o trabalho dela, tem a profissão dela, mas ela não consegue pelo emocional, que acha que só porque ele faz tanto trabalho ali, né, na mente, que ela acha que não vai conseguir mais ninguém, que ela não é capaz. Então ela depende também dele emocionalmente. E lembrar também que não são só as mulheres de comunidade carente, mulheres de favela, que são agredidas, não. Hoje você, com essas mídias sociais, com o mundo tecnológico que nós estamos aí, hoje a gente vê juíza sendo morta pelos seus maridos. Então não existe essa história de classe A ou classe B, porque a mulher pobre são as mais agredidas, não. Todas as mulheres que vivem com um agressor, com um homem que não compreende o papel dele na sociedade e não vê a importância da mulher como complemento, agride. Não, isso é verdade. Como eu tô falando, tem mulheres que têm, né, como diz, suas carreiras belíssimas e não conseguem sair do ciclo porque em dezembro, uma juíza foi morta na frente de 2 crianças. Gente, na frente das suas 2 filhas. Olha só, professor, o pensamento de poder de um homem também, se não me falhar a memória, ele também era juiz. E a posse, o sentimento de posse daquele homem era tão grande que ele não pensou nem das 2 filhas. Nas suas 2 filhas. Ele matou a esposa, a ex-mulher, juíza que tinha uma medida protetiva na frente das suas filhas. Muito triste. Absurdo, né? É um absurdo. Mas, meninas, vamos continuar na luta, não vamos desistir. Nunca. Essa é uma luta, como diz, constante. Nós estamos aqui e não podemos deixar de valorizar a luta de outras mulheres que já morreram, né, que foram vítimas. Então, estamos, né, nessa luta. Vamos falar um pouquinho. O que é que você queria complementar? Diga aí. Eu fiquei assim
Eu estava dando uma olhadinha aqui no que a gente vai já apresentar, né, para o nosso público, e eu achei interessante também o personagem que você escolheu aqui para o tema que vai ser já apresentado. Era justamente isso que eu ia Que é uma apresentar. mulher, que também é uma menina, né? Né, justamente a gente Isso. falar sobre a igualdade racial, sobre esse projeto maravilhoso, né, do professor Jairo, a Dandara, gente, ó, se você quiser. Uma linda garota. A linda garota, ele vai contar um pouquinho dessa Dos olhos história, negros, né, professor? desse projeto maravilhoso que saiu do papel. Então, você se quiser adquirir, pode também lá no nosso Instagram da AMP, que a gente vai estar disponível. O professor Jairo também vai deixar o número dele, o Instagram dele, para você também adquirir. Vamos falar um pouquinho sobre essa maravilha? Vamos. Viu que ela já estava curiosa, vamos falar. Lembrando a vocês que eu sou um dos idealizadores da Isso. Dandara, né? Isso. A revista foi produzida por mim e pelo professor Bruno Maciel, né, que é uma pessoa que, assim como eu, lutamos pela igualdade de gênero, pela igualdade racial. O professor Bruno Maciel, infelizmente, não pôde estar aqui, porque tinha um compromisso. É uma pessoa guerreira e que simboliza o ser humano que olha o outro como um humano. Muito Né? bem. Porque é tão triste hoje nós vemos pessoas que desprezam as pessoas por gênero, por cores, né? Então é muito importante. Hoje em dia, como ele falou, com a tecnologia todinha, ainda existe isso, né? Isso. A falta de compaixão. Isso. A Dandara, o sexo feminino, e aí é interessante que eu tenho uma minha vizinha, e ela disse para mim, mas eu achei muito interessante porque o senhor fez a revista e o senhor não botou lá o Zumbi dos Palmares, que foi o líder, o senhor botou uma mulher. Eu digo, é claro, é justamente isso que eu pretendia quando nós criamos, eu e o Bruno, a Dandara, né? Falar do protagonismo da mulher, falar da mulher que luta, a mulher que pesquisa, a mulher que estuda. E a Dandara, ela surge dessa necessidade de trazermos a história da África e dos afros brasileiros, né, para a sala de aula e para as pessoas que têm curiosidade. É preciso entendermos que o racismo, ele se constrói de duas formas, ele se estabelece de duas formas. Se estabeleceu de duas formas. Um é o racismo constitucionalizado e o outro é o racismo velado. Nas falas que nós temos no dia a dia, a sociedade, ao menos a maior parte, não percebe a discriminação até mesmo na fala. Quando uma pessoa olha para a outra, né, e quer aumentar e diminuir o outro, ela fala o seguinte: você está pensando que está falando com suas negras? Isso é criminoso. Os nossos ancestrais, as nossas ancestrais, as avós dos nossos avós, que viviam nas casas grandes e eram estupradas, e hoje faz-se referência com a pessoa, né, como se a pessoa negra que morava, que trabalhava dentro da casa grande, fosse um objeto, perpetuando essa ideia da mulher objeto. Isso é errado. Isso é Demais. crime, né? Nossas falas são falas racistas. Totalmente inadmissível. Inadmissível hoje. E, para isso, a Dandara veio para desconstruir esse discurso racista, para provar, inclusive, através da historiografia, porque a revista foi produzida por 2 professores especialistas, eu e o professor Bruno Maciel, e é resultado de pesquisa. Sim. E aí a mulher, ela tem um protagonismo histórico, né, a partir de lutas, e a Dandara, ela é contemporânea. Ela simboliza a mulher de Zumbi, mas ela é muito mais importante do que o Zumbi dos Palmares, né? Se nós analisarmos, por exemplo, século XVII, um espaço de resistência. Imagine aí se não tivesse a Dandara,
Vocês acham que Zumbi dos Palmares teria resistido tantos anos? Tinha não. Ela ia pra luta, ela era guerreira. Não. Dandara era guerreira. Não, eu tô falando assim. Quando a gente fala, eu até falando com o Bruno um dia desse, ele falando, mas Jairo, você sabia que a gente faz referência a Dandara como mulher de zumbi? E a gente tá botando o protagonismo para o zumbi? E aí... eu entendi, professor, a pergunta que o senhor fez. Será que o Zumbi de Palmares teria resistido se não existisse Dandara? Foi isso foi essa a pergunta? Provavelmente não. Com certeza pois não. É. Né? Porque e aí nós falamos sobre o protagonismo da mulher e da mulher preta. Pessoal, dentre a questão da discriminação, nós temos a mulher como um todo. Mas nós temos também a mulher preta, que dentro dos índices de desemprego ainda são mais discriminadas. Seu índice é maior, são de mulheres negras. Muito maior. E aí a Dandara... Em periferia, né? A Dandara, ela faz referência à mulher guerreira, à mulher que luta. Estou falando de uma mulher do século XVII. Mas a Dandara aqui também é uma mulher que busca o conhecimento. Nós, por sermos modernos, queremos ser modernos, então vamos aprender. E a revista Dandara, ela traz o conhecimento sobre a história da África, né? A história dos afros brasileiros, ela traz a história do povo banto, dos iorumbás, e os personagens são personagens de mulheres protagonistas na história. Dandara, nesse seu livro aí, ela está falando da história do século XVII, no século XXI? Dandara é contemporânea, século XXI. Século XXI. O nome Dandara que simboliza, né, essa resistência, essa luta que a mulher tem, porque muitas vezes a pessoa pensa o seguinte, não, mas a mulher há 30 anos vem sendo protagonista. Não é bem assim. Pesquise que você vai ver. A mulher é protagonista há muitos anos. A primeira deputada estadual foi uma mulher preta. Ela se candidatou dentro de um dos estados. Desculpa aí, mas um estado que tem uma predominância branca e, consequentemente, muitas pessoas racistas, assim como o nosso estado também, em todos os lugares, mas a Antonieta de Barros se faz deputada estadual em 1927. Olha que a Constituição de 1934 vem dar o direito da mulher ao voto e a mulher só vai votar em 46. Mas, anterior a esse período, a mulher já vai lá. O que dizer de Chiquinha Gonzaga? Mais de 2.000 composições, mais uma mulher que foi à frente do seu tempo, do século XIX. Então, é preciso entendermos que quando nós estamos num processo de desconstrução do racismo, da homofobia, é preciso que as pessoas entendam e pesquisem. E a Dandara é uma fonte de pesquisa. Dandara é uma fonte de pesquisa. A Dandara ela pode ser trabalhada na educação básica, mas ela pode também ser um material norteador dentro de um curso de licenciatura ou um curso de direito. Professor, nos fale um pouquinho mais desse seu projeto das bibliotecas. Como é que ele funciona? O projeto das bibliotecas é o seguinte. Primeiro, nós observamos, eu e o professor Bruno Maciel, que as bibliotecas comunitárias, elas não têm recursos públicos. E aí nos chamou a atenção, porque quando você fala em biblioteca, você imagina um espaço onde a pessoa vai lá naquele espaço e adquire o livro. E leva para casa e com o tempo... Só que não é só isso. As bibliotecas comunitárias que estão dentro das periferias e são mantidas com o dinheiro das pessoas que administram as bibliotecas, não existe recursos públicos, né? E essas pessoas, elas fornecem, além do livro, elas fornecem cursos, né? Ações culturais, como dança, roda de conversa, de leituras.
Então, são várias ações que as bibliotecas comunitárias fazem. E aí, o que foi que nós pensamos? Eu e o professor Bruno Maciel. Nós precisamos ajudar essas bibliotecas. Aí, nós criamos o edital, catalogamos 7 bibliotecas, são muito mais, mas pelo fato de não termos recursos suficientes, foram catalogadas 7 bibliotecas, nas áreas, o Bate-Palmas, o Coaçu e outras. E aí nós criamos um lote. O empresário, pessoa física ou jurídica, ela adquire um lote de 5 revistas, custa R$100. A pessoa que compra a revista por R$100, ela irá doar as 5 revistas para a biblioteca. Ela não vai ficar com a revista. Né? A pessoa compra um lote e fornece para a biblioteca. E nós, da revista Dandara, pegamos desse dinheiro, que é, no caso, R$100, que custa 5 revistas, nós doamos 50%, ou seja, R$50 para as bibliotecas, para que elas tenham, né, no mínimo, um recurso para pagar água. Né? Isso. Incentivo para poder realmente funcionar aquela ação, né? E eles têm em conta para pagar água, luz. As despesas, né? Isso. Interessantíssimo. Vamos divulgar também bastante esse projeto para poder... É um dos nossos parceiros agora, a gente agora é um dos nossos parceiros. Eu posso dar o telefone, deixar o contato? contato? Pode botar, deve. Opa, o meu WhatsApp é o 085, né, o DDD, 986602894. E o do professor Bruno, 85 também, o DDD, 8766-6900. Aí nós temos um canal da Dandara no YouTube e temos o Instagram. E aí, Elaine Lima, depois eu gostaria que você passasse outros momentos. Com certeza. A gente vai colocar na descrição, vamos deixar o número, como você já citou, né? A gente deixa na descrição. Também o canal de vocês no YouTube. E nós da AMES também estamos à disposição. Quem não conseguir falar com o professor Jairo também pode entrar em contato, né, no nosso Instagram e a gente também repassa para ele. E maravilhoso, né? Não projeto. Muito bom. A leitura, né, traz conhecimento. Isso. E só em falar da nossa história, falar da Dandara, fala da nossa história, do nosso Brasil, né, dos nossos ancestrais. E muito bom. Parabéns, professor, pelo projeto. Obrigado. E nós precisamos, viu, Magda? Lembrando aqui também que nós precisamos incentivar os nossos jovens, né, a leitura. Né? Incentivar, que hoje a maioria deles se ligam muito na questão da rede social, WhatsApp, né, Instagram, e os livros estão ficando de lado. Então, nós precisamos reconstruir essa cultura da leitura, de pegar o livro e ler, né, professor? Sim, pois é. Sem dúvida. Esse hábito é verdade. Essa semana, meu filho chegou lá em casa com a sacola na mão. Tinha vindo do shopping. Eu digo, menino, presente para mim. Aí ele disse, 5 livros. Eu digo, que maravilha. Coisa boa, né? Maravilha. Tem um lá na cabeceira da cama, falta o sono, muito bom. A gente tem que ler, gente, como é que a gente vai conseguir discutir com outras pessoas. Não é discussão da briga, não. É esse diálogo aqui. Porque se eu não estudo, se eu não pesquiso, eu não vou ter conhecimento. Por isso que essa mulherada aqui fala tanto, viu, professor? Porque essas mulheres aqui leem, tem conteúdo, a gente vai buscar mesmo na fonte. Verdade. E Dandara, maravilhosa. Eu queria que você deixasse agora um recadinho para as pessoas, como disse, porque eu sei que é sua luta para as mulheres, para as suas alunas e alunos que você tem, que há muitos anos que lhe segue. Ele é o xodó, meu filho, cheio de alunos. Eu não vi desse jeito aí dando aula, todo mundo adora. Então, para você deixar um recadinho para a gente finalizar, né? Foi maravilhoso, né? E agradecer, viu, e agradecer demais. Sua presença, né? Sua nos fala, trazer assim, tanto conhecimento. E eu feliz, eu tô rindo, muito feliz. A fala dele me deixou maravilhada, né? Como ele, como homem, citou aqui, falando, eu fiquei
demais. Não, Agradecida. E antes de vocês chegar, tava eu e a Adna aqui só absorvendo o conteúdo aqui do professor de história. Mais. É muito bom, Muito né? bom. Vocês... Muito bom ter um homem que acredita no protagonismo da mulher e não só acredita, sabe contar a nossa história. É isso Pois mesmo. Eu quero primeiro agradecer a vocês, né? Minha vizinha, aliás, eu adoro assim fazer amizade com o vizinho, porque, gente, não é toda hora que a gente tem um açúcar para botar no café, né? É verdade. Bom vizinho é tudo de bom, né? Eu quero, primeiro, agradecer a vocês, agradecer a Deus por estar aqui nesse momento debatendo. É muito importante esses debates, nossas ações para a desconstrução dessa sociedade machista, patriarcal, característica patriarcalista e homofóbica. Então, é preciso debatermos isso, é preciso esclarecermos, é preciso denunciar, né, as atrocidades que acontecem, né, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo. E eu quero falar para você, homens, é preciso repensarmos a uma sociedade em que vivemos. É claro que a questão cultural, né, ela pode ser benéfica ou pode ser prejudicial a outras pessoas. Quando existe uma cultura do machismo, a cultura da discriminação, e você percebe que você está sendo uma pessoa que discrimina o outro, suas ações são ações que discriminam, a sua fala é grosseira, as suas atitudes são de discriminação, são de agressão, é preciso você repensar. Se você acha que está certo, você está errado. Porque se você fala sobre um protagonismo masculino, aquela coisa toda, você está indo contra a lei, então você é criminoso. A Constituição brasileira, ela torna clara a obrigatoriedade de respeitarmos nos respeitarmos uns aos outros. Então é preciso repensar essa questão da discriminação. Está na hora. Estamos no século XXI. É inadmissível. É inadmissível uma pessoa agredir a outra, seja ela a mulher, ao homem, ou o homem à mulher. Ou nós somos uma sociedade civilizada? Não somos? Eu acho que somos. Agora estamos no processo de desconstrução, né, desses hábitos culturais maléficos e que prejudicam o outro. A mulher é protagonista, sim. Eu sou filho de uma mulher, sou neto de uma mulher, sou irmão de mulher, e é preciso repensarmos isso. Aceitem. Posso Dói ser... menos. Dói menos. Aceite, dói menos. Pronto. Pode sim, fique à vontade. Se quiser falar mais, estamos adorando essa fala. Muito bom. Obrigado. Muito Gente, bom. queria muito obrigada, agradecer viu, mesmo, foi professor? muito enriquecedor demais. Agora, a nossa amiga, né, deu o seu recadinho final. Pronto, agradecer, né, aos nossos telespectadores e dizer assim que você não esqueça de se inscrever no nosso canal, Isso mesmo. nos seguir a Ame Maracanaú e dizer, viu, professor, que você é sempre bem-vindo, tá? E recomendar também o livro do professor, que eu estive aqui folheando, é muito interessante, viu? Vou recomendar, vou levar para minha filha também, para minhas filhas, e vou divulgar seu trabalho. E é isso. Com certeza. Magda. E agradecer mais uma vez a sua presença, né? E é muito bom ouvir um homem com experiência que já passou dos 16 anos, trazer essa fala e esse reconhecimento do papel da mulher na sociedade e na terra, né? Parabéns, professor. E tenho certeza que a Dandara aí, ela vai longe, ela vai conquistar o mundo, é sucesso. É sucesso. E como a Adna disse, não esqueçam de seguir o Instagram da AME em Maracanaú e Se inscrever no nosso canal. no canal do YouTube, A Fala é Delas, oficial, Isso né? mesmo.
Pois eu queria agradecer, foi uma conversa muito agradável, muito enriquecedora, né? Agradecer às minhas colegas, né? Ao professor Jairo, um amigão, assim, já, né? Como diz, parece que a gente se conhece há tanto tempo. E eu sempre gostei muito, Marcos, sempre conversando e vendo essas conversas dele, que a gente tinha sempre o mesmo objetivo, no sentido da mulher, de ele realmente reconhecer o papel da mulher, que poucos homens, né? Homens, por favor, se espelhem no professor. Com certeza. Sigam o seu exemplo, Sigam o né? exemplo. E eu queria agradecer e também falar para as mulheres, vocês são maravilhosas, vocês podem sim, não deixem se abater por qualquer coisa, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. A fala é delas!